Fala redizada, tudo tranquilo no Esquilu? Aproveitando que você está assistindo, já deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Deixe sua sugestão nos comentários sobre esse formato de vídeo. O conceito de ônibus como modalidade de transporte público tem sua origem na cidade de Nantes, França, onde, em 1826, Stanisław Baldry XIII decidiu estabelecer um transporte entre o centro da cidade e as instalações de banhos públicos de sua propriedade em Richebourg, nos arredores da cidade. O serviço combinava as funções das carroças Hackney com as das diligências que percorriam uma rota pré-determinada, transportando passageiros e correio. O veículo era dotado de bancos de madeira ao longo do mesmo e a entrada era efetuada por trás. O termo ônibus parece vir do local onde os carros faziam o ponto final, diante de uma chapelaria, cujo dono, Omnis, em um jogo de palavras com seu próprio nome, denominou Omnis Omnibus, tudo para todos. O nome pareceu bastante apropriado para o novo transporte coletivo e por associação foi adotado por este. Em outras versões da história, porém, ônibus simplesmente decorre de voitura omnibus. O aparecimento do ônibus foi fator fundamental para o surgimento dos serviços de transporte público. Transportar passageiros demonstrou ser tão economicamente interessante que Baldry abandonou o negócio dos banhos e passou a dedicar-se exclusivamente a isso. Foi em Paris, no entanto, que ele resolveu em 1828 fundar, com outros sócios, a Entreprise Générale des Omnibus. Seja por emulação direta ou porque a ideia já pairava no ar, em 1832 já teriam sido implementados serviços semelhantes em Bordeaux e Lyon. Um jornal de Londres registrou, no dia 4 de julho de 1829, que o novo veículo, chamado de omnibus, começou a fazer a ligação de Paddington à cidade. Esse serviço era operado por George Chilibeer. Em Nova York, foram lançados serviços de omnibus no mesmo ano, quando Abraham Braver, um empreendedor que organizou companhias voluntárias de bombeiros, estabeleceu a ligação ao longo da Broadway começando em Bowling Green. Seguiram-se outras cidades americanas, Filadélfia em 1831, Boston em 1835 e Baltimore em 1844. Em 1830, o britânico Sir Goldworth Gurney desenvolveu uma carruagem longa movida a vapor, 16, provavelmente o primeiro ônibus motorizado. Mas, nas grandes cidades onde o transporte coletivo se desenvolvia, a tração animal evoluía para o transporte sobre trilhos. Em 1895, Carl Benz criou o primeiro ônibus movido por um motor a explosão. Dotado de um motor a gasolina de 5 cavalos, o ônibus de Benz alcançava 15 km por hora e transportava até 8 passageiros entre as localidades de Nettin e Deutsch. O serviço de ônibus produziu repercussões na sociedade e na urbanização. Socialmente, o serviço colocava pessoas, em intimidade física sem antecedentes, espremidos uns contra os outros numa pressão democrática que mesmo a pessoa de classe média com a mentalidade mais liberal tinha experimentado antes. Só os mais pobres permaneciam excluídos. Assim surgiu uma nova divisão na sociedade urbana, dividindo aqueles que possuíam carruagens e os que não possuíam. O serviço de ônibus estendeu o alcance da cidade norte-atlântica, pós-georgiana e pós-federal. A caminhada da antiga vila de Paddington à Baixa de Londres era dura até para um jovem em boa condição física. O serviço de ônibus ofereceu uma nova disponibilidade ao interior da cidade e dos seus subúrbios mais próximos. Uma urbanização mais intensa seguiu-se. Dentro de poucos anos, o serviço de ônibus de Nova York tinha como rival o elétrico S-Bond. O seu primeiro serviço percorria a Rua Boveri, que oferecia uma grande melhoria nas condições por percorrer sobre carris de ferro em vez de andar sobre estradas de blocos de granito, o que traduzia-se numa viagem mais suave. Os novos elétricos foram financiados por John Mason, um banqueiro rico, e construídos por John Stephenson, um empreiteiro irlandês. Quando os transportes motorizados comprovaram o seu valor após 1905, um ônibus motorizado era, por vezes, intitulado autobus. Ônibus comum. É o tipo mais popular e mais utilizado. Também chamado de ônibus simples, ônibus básico ou ônibus convencional, esse tipo de ônibus possui apenas um andar e uma unidade rígida, já ao contrário dos articulados e biarticulados, de 2 a 4 eixos. Podem apresentar uma ou mais portas para a entrada de passageiros, e a posição do motor pode variar de frontal, central e traseira. De todos os tipos, é o mais compacto, mais barato de se adquirir e manter.
Ônibus articulado. Millennium BRT articulado, ônibus produzido pela Caio e utilizado no BRT de Belém. O ônibus articulado, também conhecido como ônibus sanfona, se difere do ônibus comum por apresentar um reboque traseiro ligado por meio de uma articulação central. Esses ônibus têm de 3 a 4 eixos, possuem pelo menos 3 portas, e motor frontal, central ou traseiro. Ônibus biarticulado. O ônibus biarticulado, também conhecido como ônibus de duas sanfonas, é basicamente um ônibus articulado, no entanto, com duas articulações. Normalmente, possuem 5 portas, motor central e 4 eixos. Ônibus de 2 andares. Esse tipo de ônibus possui 2 andares. São mais comuns no transporte público europeu, principalmente na Inglaterra, já que esses países têm ruas estreitas e um ônibus com articulação seria menos eficiente. 21 possuem de 2 a 4 eixos, motor frontal ou traseiro e em média 2 portas. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva e compartilhe. Ei, Redzada, o que vocês vão fazer agora? Não saia desse canal não. Aproveite, fique aqui mesmo e veja nossos vídeos anteriores. Tamo junto! É nóis!